Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Café com Elas. Hoje eu tenho uma convidada aqui comigo muito especial, que é a Priscila Gomes, uma pastora muito querida. Ela é pastora do Mevan Campinho, Mevan Recreio, aqui do Rio de Janeiro. E nós vamos bater um papo aqui falando sobre família, nós vamos falar sobre liderança de mulher na igreja. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, como é que foi a trajetória dela cristã. E eu quero saber de você, me conta. Tem muita história, né? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu quero te agradecer primeiramente por você ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui conosco, né? Então, que você seja muito bem-vinda aqui conosco também. Obrigada. Eu chamo ela de Adri. Posso falar Adri? Claro. Pastora Adriane, querida. É um prazer estar aqui nessa tarde. Eu me sinto honrada em estar aqui. Eu creio que esse aqui vai ser um canal de Deus para outras jovens e mulheres serem alcançadas. Amém. E, assim, estou à vontade para você usar e abusar. Pode começar. Usar e abusar. Amém. Então, pastora, a gente se conhece um pouquinho, né? Você é filha de pastores, né? Nasceu na igreja, mas o que eu queria saber? Em que momento da sua vida você firmou a sua identidade em Cristo? Sim. Quando que realmente virou aquela chave? Se ela foi um momento ali específico, se ela veio por etapas, como que você se viu realmente firmada assim, a sua identidade em Cristo? Eu, na verdade, sou filha de pastores, tenho 42 anos, não parece. Então, eu nasci dentro da igreja. E tem um momento na vida, eu acho isso importante, que a gente tem um encontro real com Cristo. Mesmo que os nossos pais nos apresentem o Evangelho, tem o nosso encontro, né? Eu tive esse encontro e eu me lembro que foi ali perto dos meus 18 anos, foi quando eu comecei a entender realmente que eu era filha de Deus. Amém. É diferente, né? De ser serva, estar sempre servindo na igreja, envolvida com as coisas da igreja e tal, aquele ativismo gostoso que a gente gosta, mas teve um momento que eu tive meu encontro que eu descobri que eu era filha. E eu me lembro que eu fiquei apaixonada nessa época por Jesus e aquele desespero por Jesus. Ai, que lindo. E ele começou a me falar, você é filha, tem algo mais. E aí eu fui em busca desse algo mais, sabe, aquela curiosidade, Foi a partir daí que eu comecei a entender e ser despertada pela minha identidade. Eu comecei a entender que eu era muito grata aos meus pais, obviamente, até hoje, a toda a minha formação, mas eu comecei a descobrir a minha identidade. E a partir do momento que Deus começou a me mostrar a minha identidade, foi interessante, daquela minha curiosidade, Ele começou a me mostrar o meu propósito. Amém. Sabe? E aí eu fiquei apaixonada. E você, nesse momento, já estava casada? Como é que era ali? Não, olha, é muita história. O Rodrigo, nós fomos criados na mesma igreja, a vida inteira. O Rodrigo, num retiro, se converteu, né? Teve um encontro dele real com Cristo. No outro dia fui eu. Ai, que lindo. Foi um dia que eu o vi ali e eu não sabia muito o que fazer, mal sabia que no outro dia seria eu, sabe? E fomos juntos, assim, a gente foi se descobrindo juntos em Deus. Foi bom, a gente não era casado, a gente namorava, logo em seguida a gente já ficou noivo, né, que a gente já quis acelerar os processos que a gente viu. E Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? Eu tinha, nessa época, 18, o Rodrigo 19, porque nós nos casamos com... Eu tinha 22, duas crianças, né, meu Deus? Eu tenho filhos. E o Rodrigo 23. Aí a gente já começou a dar uma acelerada por entender a nossa vocação. Eu lembro que na época... Estava na época de decidir sobre faculdade e tudo isso, né? E a gente ficou tão envolvido com entender a nossa vocação, o nosso propósito e tal, que a gente não queria nem fazer faculdade, a gente queria ir para as nações. Era um desespero, né? Vou para as nações, eu não vou fazer faculdade, Deus, calma. Tudo tem seu tempo, respeite os processos. Sim. E a gente, sem condição nenhuma financeira de fazer faculdade, Deus nos deu graça, a gente fez junto. Aí a gente, na verdade, eu e o Rodrigo, meu marido, a gente foi fazendo tudo junto. Né? Com eu e ele a nível de chamado, foi tudo junto. Quer dizer, hoje vocês lideram, né, duas igrejas relevantes na cidade do Rio de Janeiro, mas eu quero saber um pouquinho como que foi esse início aí, que vocês realmente começaram a liderar uma igreja vocês por vocês mesmos. Como é que foi? A gente tinha muita preocupação de não perder a nossa essência, sabe? Aquilo que a gente carregava,
de dar lugar a um ativismo. A gente tinha muito essa preocupação. Então, assim, quando o Senhor nos chamou, na verdade, assim, foi quase que foi um processo, né? Ele nos revelou a identidade. Depois de nos revelar a identidade de que nós éramos filhos, eu lembro que na época eu ficava apaixonada por Romanos 8, mesmo que já era filha de cristãos, já tinha lido a Bíblia, mas quando a palavra vem revelada, é diferente. Lá dentro, né? Então, Romanos 8 para mim era a minha vida. Até hoje eu fico muito emocionada quando eu falo de Romanos 8, que fala que ele não nos deu um espírito de escravidão para andarmos em medo, mas nos deu um espírito de adoção, no qual nós podemos clamar Abba Pai. Então, quando eu descobri que eu podia chamar ele de pai dessa forma, então assim, a nossa identidade foi muito bem firmada. Ele nos revelou o propósito nessa sequência, pelo qual ele nos chamou, o porquê ele nos chamou, e foi nos revelando a vocação. Nessa questão de entender a nossa vocação, o nosso chamado, nós nos vimos diante de um povo, que era uma célula, começou na casa da minha mãe, e a gente, aquele povo não parava de crescer, porque é toda uma resenha para o outro dia, que foi fruto de um acidente. Meu pai sofreu um grave acidente. Essa história é muito linda. Muito linda e profunda, pastor. Fala um pouquinho, porque esse testemunho... Meu Deus. Eu me emociono quando eu falo, mas eu sei que ele é longo, mas assim, de forma resumida, meu pai é um pastor, né, a vida inteira. Nós perdemos um irmão com câncer. O Senhor quis levar, o Senhor entendeu. Eu tinha, na época, 11, 12 anos. Nessa igreja que nós fomos criados, meu pai foi ordenado nessa igreja, e meus pais não conseguiram superar essa perda, né? E assim, com todo o meu respeito, hoje a gente não julga, entende, e aí eles se afastaram. E nesse afastamento foi o momento que eu tive meu encontro com Deus, nesses anos. Então eu lutava... Estou toda arrepiada aqui, a presença do Espírito Santo está aqui. Eu lutava muito pela minha casa, sabe? Eu lutava. E eu sabia que dentro dos meus pais, eles também queriam isso, mas eles não tinham forças. Então alguém precisava se levantar. Então eu me via com uma força que eu que nem era minha, sabe? Lutando por eles por anos, foram 11 anos. E de repente, que as pessoas falam assim, mas o de repente de Atos, né? De repente para quem lê, mas para quem vive... São anos. De repente demora a acontecer, né? E assim, eu lembro que o Rodrigo falou assim, amor, vamos orar para que Deus faça a vontade dele. Só que a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falando assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é muito forte, é muito poético, mas na hora de viver... É verdade. Enfim, meu pai sofreu um grave acidente no bairro onde nós começamos a igreja. Desse acidente, meu pai teve em coma, é muito longa a história. O meu pai, quando ele... sofreu um acidente, ele entrou em coma, estado vegetativo, é terrível. Ele estava numa condição, afastado do evangelho por anos, terrível. Quando ele volta do coma, ele volta falando em línguas. Uau! E eu e minha mãe presenciamos. Uau! E a gente sabia que algo estava para acontecer. Então, quando eu falo desse de repente, não foi um de repente. Na verdade, o acidente que foi o de repente. Foi o terrível, a morte. Quando o inimigo falou, agora acabou de vez. Na verdade, não era tudo começando. E dali a gente começou um grupo. Por que começou esse grupo na casa da minha mãe? Né? Que a gente chamava de célula, alguns usam outros nomes. Porque as pessoas eram tipo Lázaro, que as pessoas iam a Betânia para ver Lázaro que tinha ressuscitado, e Jesus não tinha problema de dividir essa glória, porque Lázaro era amigo e já tinha morrido. É um homem que não buscava a glória para si. Então as pessoas passaram aí na casa da minha mãe para ver o Jorge que tinha ressuscitado. Os porque o pai dela realmente, né, ele morreu, né? Eu sempre falo que essa história ela tinha que ser escrita num livro, né? E Deus ressuscitou, né? Ele, literalmente, todos os diagnósticos dos laudos foi de morte cerebral mesmo. Uau! É muito forte. E ele tem a história que ele teve a oportunidade de ir ao céu. Ele teve com Jesus. Foi lindo, né? Foi lindo. E quando a gente começou esse grupo, e ele ainda em reabilitação, porque ele começou do zero. Deus pegou ele e refez ele totalmente. Meu pai teve que aprender a andar, aprender a ler. Um pastor que se desviou, e Deus quebrou ele como um vaso na mão do oleiro totalmente, ele teve que quebrar. Então, no momento desse grupo na casa da minha mãe, na varandinha,
ele estava na reabilitação, de aprender a dar, de aprender a falar, de enxergar, de tudo. Hoje meu pai anda, meu pai fala, é pastor com a gente. E o mais maravilhoso é que hoje ele é uma pessoa normal, né? Ele tá lá na igreja, cantando, louvando, adorando. Super. Isso que é muito lindo, né? Só que aí a gente se viu com o povo, 2 jovens recém-casados, fazendo faculdade, cheios do fogo de Deus, incendiados pelo chamado, por entender a nossa vocação. E esse povo começou a crescer. A gente chegou pro nosso pastor, olha, não dá mais conta na varanda. Foi que a gente alugou um espaço. Estamos há 14 anos já como igreja. Hoje caminhamos com a identidade do Mevan, nosso pastor Luiz Hermínio. E a gente ainda se vê no lugar de não perder a essência. Amém. Sabe aquele mesmo coração? A nossa... Hoje, não digo nem a nossa luta, mas assim, o nosso desafio é manter o nosso coração na essência que ele nos chamou lá do início. Amém. Sabe? Amém. E manter a minha identidade, manter o foco no chamado, o foco no propósito, sabe? Não me perder nesse lugar, porque esse é o perigo. É verdade. Se perder no lugar do chamado. É verdade. E assim, uma coisa que, né, eu te conheço, sei o casamento ali firmado na rocha que você tem, né? Glória a Deus por isso. Às vezes eu vejo a sua família toda ali no púlpito adorando, né? A Rebeca linda. Eu falo, gente, que coisa linda, eu quero ver meus filhos ali naquele lugar também, né? Então isso é muito bonito. Mas assim, infelizmente não é uma realidade para todos, né? Principalmente nos tempos de hoje, dentro da igreja, a gente está vendo um tempo de muitos divórcios. Né? E isso é muito triste, isso entristece muito o meu coração. Eu queria que você me falasse um pouco como que você vê o papel quando Deus ele fala para que a mulher sabe edificar o lar. Né? Como que você traz essa instrução para a sua vida, né? Para manter, porque um casamento não é fácil. Sim. Né? A gente sabe que casamento é difícil. Eu falo assim, com Jesus já é difícil, imagina assim, fica impossível. É impossível. É verdade. Então, assim, como que você vê esse papel assim, da mulher sábia dentro do lar? Então, esses dias mesmo a gente tem falado sobre Provérbios 31. Isso aí. Na verdade, assim, eu vi uma mãe, estou trazendo a minha referência, né? Quando aconteceu toda essa situação terrível lá da minha casa, eu vi uma mãe, sabe, lutando e não separando. Ela tinha todos os motivos. E por algum motivo ela não separou. Ela tinha todos os motivos. E assim, olhando, estou trazendo para a minha vida, tá? É um desafio diário. Porque assim, só Deus para fazer um negócio desse, né? 2 pessoas, 2 culturas, um modo de criação, outro modo. Um acredita numa coisa, outro acredita... Porque assim, o que a gente aprende na nossa primeira infância marca a nossa vida para sempre. A gente traz isso como conceito de vida. Aí você pega 2 pessoas e junta... Vai dar certo? Não é possível que isso vai dar certo. Só um milagre de Deus. Então, assim, a gente tem um desafio e ainda no meio de tudo tem os filhos, né? E tem uma igreja, enfim. Mas sem trazer um peso sobre o assunto, o que eu vejo? A gente tem falado sobre Provérbios 31, Provérbios 14 fala sobre isso também, sobre a mulher sábia edificar. Nós temos aprendido isso com o nosso pastor Juscelio, querido, que dentro de nós tem 2 mulheres. Ai, meu Deus. Sábia a tola, né? Ai, meu Deus, por quê? Tem 2. E temos aprendido que temos uma mulher eterna. Esse é o desafio. Amém. Encontrar a eterna. Aleluia. Sabe? O caminho é pela sábia. Porque assim, falando de sabedoria, o nível fica muito alto, então parece que a gente nunca vai alcançar. É verdade. Que mulher sábia, aí dá até vontade de desistir, né? Deixa eu falar, a gente vai chegar nesse ponto mesmo. Eu brinco isso, tá? Tem algumas amigas na época da pandemia, a gente trocando ideia no telefone, falava assim, como é que você está vencendo? Por zap e tal, como é que você está vencendo essas questões da pandemia com criança em casa? Algumas falavam, eu grito. Eu grito para despressurizar, ou eu faço isso. Então, assim, é um nível que parece muito perfeito, aquela perfeição do sim senhor, sabe, do religiosamente correto. E nesses dias eu tenho sido desafiada por Deus sobre falar sobre, não falar, né, viver, se esforçar para viver. Provérbios 31. Amém. Fala daquela bendita mulher virtuosa. É verdade. Aquela bendita que colocou o nível lá em cima. E aí eu fico, meu Deus, como?
Como entrar nesse lugar? Eu tenho feito as minhas orações pessoais, eu tenho falado, Deus, como eu vou encontrar essa mulher eterna, sabe? E Deus tem falado no meu coração, Priscila, quando a Escritura fala de Hebreus 11 sobre a fé é uma convicção, eu tenho isso em mim, de realidades e verdades que são eternas. Então, o que o Senhor tem feito comigo? Quando eu pareço que eu vou me perder, Ele me lembra dessas verdades eternas, do que Ele me chamou lá no início. Amém. Olha, você é isso, não se perde, não se desvia. Tem uma verdade eterna acerca de você. E ela não muda. Ela é imutável, independente do que você está vivendo. Tem uma verdade, uma linha, sabe, na eternidade, você precisa se conectar com ela. Então, é nesse lugar que a gente fica procurando essa mulher eterna. Então, sobre sabedoria, a gente vive numa era, infelizmente, de muita informação. Sabe, isso é bom, óbvio, mas é muito prejudicial, porque as pessoas têm muita informação de nada. Sim. Com um clique, você tem informação de tudo que não leva a lugar nenhum. Exatamente. E qual é o nosso desafio? É buscar revelação. Revelação do que a palavra diz, não só o que eu estou lendo, conhecimento. E assim, existe a diferença entre conhecimento e sabedoria. Sim. Conhecimento, eu sei o que tem que fazer, mas eu consigo fazer? Não vive, né? Eu consigo? Não. E eu só vou conseguir viver isso, eu tenho falado, sabe? E, na verdade, eu tenho orado esses dias, de verdade, eu falo isso do fundo do meu coração. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Não, só na força de Deus mesmo. Só né? na força de e Deus. E assim, o que eu tenho visto muito hoje, né? Eu estava até conversando com um rapaz esse final de semana, a mulher, ela tem muita força, né? Muito poder, né? E o que eu tenho visto, assim, uma geração de mulheres muito fortes, né? E homens, infelizmente, fracos. Sim. Né? Então, assim, onde está um espaço vazio, acaba que a mulher ela ocupa. Sim. Né? Porque a mulher ela se vira, ela tem filho para cuidar, casa para sustentar, então o espaço está vazio, ela vai entrando e vai dominando, né? Só que isso não é saudável, né? Não foi assim que Deus criou, né? E aí eu queria que você me falasse mais ou menos assim, que a palavra de Deus diz, né, que ela destrói, né, ou ela edifica, né? Então, assim, nesse sentido dessa mulher tão autoritária que eu vejo muitos casamentos, assim, com papéis invertidos, sabe? E eu acho que isso dá ruim lá na frente. O que você acha, assim? Na verdade, é um modelo que, na verdade, é uma estratégia para esses dias do fim que o espírito do anticristo tem colocado sobre as nações. Não é exclusivo do Rio de Janeiro, não é exclusivo do Brasil. É sobre as nações, da mulher empoderada. E assim, a mulher vai conseguir fazer. Sim. Ela conseguiu desde o início. Ela vai fazer, ela vai manipular. E às vezes não é nem de maldade. Por exemplo, ela tem uma figura fragilizada em casa. Ela vê os filhos, ela vê a necessidade, ela vai fazer o quê? Ela não vai ficar. Independente do temperamento dela. Seja aquela mais fleumática, ela vai ficar passiva, né? Ela não vai ficar passiva. Eu falo isso porque eu vejo uma mãe dentro de casa que teve que fazer isso. Minha mãe teve que voltar para o mercado de trabalho, sei lá com quantos anos. Tipo assim, não, eu vou sustentar minha casa. Então, eu fui criada, né, vendo isso. Olha o meu desafio, Jesus. Por que, Deus? Eu não queria ser assim. De ser a minha sorte, que o Rodrigo é muito forte. Ele não vai deixar nunca eu me... Ele sempre vai estar ali. É a nossa sorte, mas né? Nem todo mundo tem, às vezes, um homem que vai falar, chega, daqui botar uma não barreira, dá. né? Daqui... Então, assim, eu vou falar por mim, tá, Adri? O meu desafio como mulher nesses dias eu sei fazer. Ai, meu Deus, é isso que é a questão. Eu vou dar conta, eu vou fazer. Só que a minha oração nesses dias tem sido, Senhor, mas tem algo que mesmo que eu saiba, eu não entrei no lugar de acessar às vezes. Eu sei fazer, mas eu posso não estar acessando os meus filhos no coração. Sim, exatamente. Eu posso fazer ali a necessidade básica, mas eu não estou acessando os corações. Como pastora, como mãe, como esposa. Então, assim, qual o meu lugar nesses dias? Deus tem sempre me colocado. Eu tenho uma pastora querida, que é a pastora Luciana, que me ajuda, né? Me ajuda nisso. Como mãe, né? Que não perca a ordem das coisas. Que você primeiro é esposa, depois você é mãe, depois você é pastora. Então, quando eu tenho essa ordem, as coisas voltam e eu não passo uma coisa na frente da outra. E assim, essa sabedoria, que é um nível lá em cima,
eu acho que o desafio nesses dias para as mulheres, que a maioria, ou todas são fortes, independente do temperamento, é a gente pedir ajuda a Deus. Tiago fala isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. A gente fala, Senhor, eu não consigo. Eu sei fazer, mas a humildade, sabe? Sim. O temor de falar assim, Senhor, mesmo que eu saiba, eu me submeto. Submeter, né? Sabe, me ajuda. Me ajuda onde eu não alcanço, sabe? Eu acho que essa humildade da mulher, mesmo que ela é empoderada, que ela sabe, de se humilhar e falar, me ajuda. Que é o lugar onde Deus vai encontrar a mulher eterna nesses dias. Com certeza. E eu acho que é aí que Deus nos honra, né? Porque assim, quando a gente tenta fazer tudo na nossa força, ou sai atropelando realmente a autoridade do marido, Deus não abençoa, né? Porque a gente sai do lugar que ele nos chamou como auxiliadora, né? Sim. Então, eu vejo muito isso, assim. E, por exemplo, você falou um ponto aqui muito importante das etapas, né? O Pedro tem 6 anos, né? 6 anos. Rebeca, 13. Então, praticamente, você está há 13 anos aí, né? Se dividindo como nos 3 papéis, né? Mãe, esposa, mãe e pastora. E eu quero saber desses desafios, porque, assim, as igrejas que você lidera são grandes, né? São numerosas, né? Tem muitas atividades, né? Sim. E creio que tem muitas mulheres ali te buscando, enfim, pedindo ajuda, socorro. E como que são essas demandas? Como é que você se vira isso no dia a dia? Engraçado que esses dias algumas pessoas me fizeram essa pergunta. Não sei por quê. Será que eu estava te preparando. Acho que tem muita gente querendo saber. Que Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu acho. Então, nós começamos, eu falei, há 14 anos, né? Como pastores, servindo. A Rebeca tem 13. Então, fazendo os cálculos de uma gestação, Rebeca, quando eu engravidei, começamos a igreja. Né? A igreja nasceu, a igreja não abre, nasce. A igreja nasceu. Então, você imagina uma menina de 27 anos, né? Uma jovem de 27, grávida, mesmo sendo criada na igreja, tem as suas fragilidades, pelo amor de Deus. Claro, com certeza. Então, como eu vejo, assim, se eu fosse dar um conselho hoje de verdade, Tito fala sobre isso, né? Que as mais velhas, eu não sou tão velha assim não, gente. Mas que as mais... tem uma vivência, né? Já tem uma maturidade, certo ponto. Mas as mais experientes sirvam de inspiração para as mais novas. E aí ele vai falando no trato e tal, enfim. Então, assim, o eu estar me expressando, colocando o meu testemunho, é para que de alguma forma alguém seja edificado, mesmo que eu tenha que me expor. Quando Rebeca nasceu, eu errei muito. Por quê? Porque eu colocava uma exigência lá em cima. Eu trocava a ordem, que é a ordem correta diante de Deus. Eu ser esposa primeiramente, depois eu ser mãe, cumprir bem com as minhas obrigações, e depois ser pastora, mas se for profissional. A maioria das mulheres trocam, né? Elas botam mãe em primeiro lugar. Ou o trabalho. Né? Ou o trabalho no primeiro lugar. Fica tudo trocado. Ou mãe e o marido. O marido às vezes vem o último, né? E complica. Aí o casamento. Então eu trocava por quê? Porque eu me exigia muito como pastora. Então o que eu falava? Ninguém pode. A minha filha não pode errar. E se ela errasse, o que eu fazia? Eu disciplinava ela muito forte. Tadinha, bichinha com 1, 2 anos. Eu lembro que tinha umas mães mais experientes que estão conosco até hoje lá. E elas falavam, não faz isso, pastora. E eu, não, ela fez isso, ela bateu no amiguinho. Eu ia lá, disciplinava. Não, que eu não tenho que deixar passar, não é isso. Mas qual era a intenção que eu fazia? Era para provar alguma coisa para alguém. Porque a pastora está disciplinando e vocês precisam aprender. Na verdade, no meu coração estava assim, eu quero ser referência só. Eu só queria ser inspiração, eu não queria ser a perfeita, não era isso, eu não queria colocar um julgo. Mas estava colocando sobre a Rebeca, sobre mim, sobre o meu casamento. Eu lembro quando o Pedro nasceu, que a igreja aqui, no Mevan Recreio, tem a idade do Pedro praticamente. Legal. Foi quando Deus me parou, na gestação. Deus falou assim, eu estava perto de 6 meses, e falou assim, eu preciso te dar você precisa parar. E eu lembro que eu aceitei, porque eu não sou de aceitar assim fácil o parar. Eu estou sempre na atividade, mesmo com o filho, e a gente carrega o carrinho, e bota na igreja, e bota colchonete no chão, aquela coisa. E eu falei assim, eu aceitei, estranhamente, porque desceu como revelação, sabe? E Deus começou a falar assim, olha, você vai desfrutar desse momento. De cada fase da sua gestação, depois do Pedro. Então, com o Pedro, e assim até hoje, até lá em casa,
a Rebeca, assim, a gente fica assim, ai meu Deus, agora ele já está crescendo, é como se a gente estivesse Acabando. não querendo que ele crescesse. Por quê? Porque a gente está desfrutando de fase a fase. Então, e aquele nível de exigência que eu tinha, eu já não tenho mais. Amém. E aí, com as atividades da igreja, o que eu vou fazer? Obviamente, ela vai estar no seu lugar. Eu não vou deixar as coisas da igreja também. Só que há um tempo para tudo. Sim, é verdade. Sabe? E os filhos, na hora que a mamãe precisa agora, tá ali. Eu falo assim com o Pedro, mamãe vai falar no microfone hoje. Aí ele já sabe. Ah, legal. Só que tem hora que eu vou falar, amor, meu marido, eu não consigo por causa do Pedro ou da Rebeca, que precisam da minha atenção, que são prioridade nesse momento. Antes eu não entendia assim de jeito nenhum. Eu levar eles no colo. Fica à noite, vai pra vigília. Quero nem saber. A Fica aí gente no ainda banco. faz. Estranhamente, a gente ainda faz. É. Só que a motivação é diferente. É. Sabe? A motivação hoje é diferente. Tudo bem, tem a idade que traz maturidade, mas o coração é diferente, sabe? Como eu faço, a mensagem que eu quero passar para eles, sabe? Que às vezes para a Rebeca eu passava errada e tive que em algum momento falar, Rebeca, você perdoa a mamãe. Eu lembro que eu esperei ela crescer um pouquinho para poder entrar nesse lugar, perdoa a mamãe. E assim, eu vejo assim que muitas líderes, né? Devido à demanda da igreja, realmente, como você falou, entra num ativismo de fazer e deixa a sua casa descoberta de atenção, até de oração, de cobertura ali, deixa às vezes uma esposa carente, né? Deixa filhos ali sendo educados talvez por uma babá ou pelo condomínio, né? E vai deixando buracos. E aí chega lá na frente... Poxa, mas é o filho do pastor, né? Então isso deve doer demais, né? Então assim, eu vejo assim que se a gente não... o nosso primeiro ministério, né? É a casa, né? Então não adianta nada a gente ganhar o mundo. Sim. Ai, olha, ganhei Sim. o mundo inteiro, mas e os meus filhos, onde estão, né? Então deve ser uma dor tremenda, né? Sim, sim. E eu oro muito por isso também. Quando eu saio, às vezes, desse lugar, saio atropelando, porque eu também tenho uma tendência a ser muito ativa. Coincidentemente fez. Quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas às vezes as crianças mesmo sinalizam, né? Ai, mãe, eu quero atenção. Ai, mãe, você tá fora. E aí eu paro, dou aquela atenção devida, né? Porque não adianta também a gente estar em casa e não estar junto, né? Fica, às vezes, cada um no eletrônico, cada um num lugar, cada um num cômodo, né? E a gente precisa voltar, né? Hoje em dia, de uns 3 anos para cá, que o Senhor também me parou nesse lugar de olhar para minha família, né? Então, assim, a gente voltou muito e ensinar as pessoas também do tempo de mesa, de comunhão, de sentar para um café da manhã. Às vezes, por exemplo, não dá durante a semana, porque vai para a escola e eles almoçam na escola também, mas final de semana eu faço questão, no sábado, botar uma mesa de café da manhã. Sim. E aí, às vezes, quando eu não coloco, eles me cobram. Mãe, hoje não vai ter café da manhã de hotel, não, que eu falo que é o café da manhã de hotel. Mas, enfim... E às vezes é só com coisa que tem na geladeira. Isso! Que pra eles fica super... Aí eu pego uma florzinha do jardim, pego uma cartinha, faço um coração e eles acham café da manhã do hotel. Verdade. Entendeu? Mas são aquelas memórias que a gente vai guardando na vida dos filhos, né? Sim. E também a questão do culto do lar, né? Que eu acho que isso falta muito, né? E é uma luta, mas assim, a gente tenta, sabe? Tá sempre ali uma vez por semana, reunir, ler um versículo, tentar fazer eles entenderem aquela parte do texto, sabe? Botar eles para tentar tocar algum louvor ou cantar e orar. É meia hora, sabe? Mas é um momento que a gente tem. E quando a gente não faz, eles cobram. E hoje não vai ter o culto do lar? Então eu vejo muito que é por isso. Isso é ser igreja também, né? Principalmente. Lá em casa a gente fala que é o dia da família. Normalmente a gente tenta nas segundas, que a pessoa fala que é a folga do pastor, teoricamente, mas a gente está se esforçando para entrar nesse lugar. Não liga no pastor segunda-feira, não. Não liga. E aí a gente faz o dia da família. A pandemia, ela foi terrível, mas ela nos ensinou algumas lições. Muitas lições. Eu lembro que uma delas, eu acho que mundialmente, né, é essa questão de estar em casa, né, forçadamente. Hoje a gente não precisa mais. O desafio hoje agora que você não precisa mais estar forçado, você vai continuar fazendo o que você aprendeu como princípio, como fundamento. Exatamente. E hoje a gente faz o dia da família lá em casa e eles gostam que eu cozinhe para eles. Isso é muito importante. Né, mesmo que tenha alguém que possa me ajudar em casa, aquele dia eu vou cozinhar. Normalmente um deles vai me ajudar, mas ou eu vou fazer.
Aí o que eu faço? Eu faço para eles o cardápio que eu fazia lá na pandemia. Eles sempre falam, mãe, tem a memória, né? Normalmente são uns 4 pratos que eu vou variando ali no mês. Por quê? Porque isso mostra para eles honra. Sim. E honra é isso, é tratar com distinção. Então, eles estão mostrando, olha, não é quando chega uma visita que meus pais estão correndo, que botam a mesa, não. Eles também botam pra gente, sabe? Botar a mesa, e às vezes é simples, é só pegar um pano, um supply, botar, mas para eles é o dia da família. E eu sempre faço algo... Se sentem importante. No cardápio, no dia da família, o que eu faço? Eu penso nos 3, né? No Pedro, na Rebeca e no Rodrigo, meu marido, em que cada um gosta. Então, eu sempre tento agradar a cada um de uma forma. Às vezes um é com a sobremesa, o outro é com o suco que gosta mais. Eu falo, olha, isso aqui eu fiz por causa de você. Aí ele, nossa, mãe. Gente, dica valiosíssima. Uma sorvete que você compra. Mas você vai trazer uma memória e eles vão se sentir lembrados, importantes. Né? Então, assim, pega essa dica. E eu vou fazer, hein? Porque às vezes um gosta mais do suco lá, sei lá, de morango. Aí eu vou e faço aquele suco de morango. Quando ele vê, já sabe, minha mãe fez isso por causa de mim. Aí o outro já pega na sobremesa, que às vezes é um sorvete que você compra no mercado. Mas que é o sabor que o outro gosta. E o outro... Aí a minha filha, essa semana, ela falou, mãe, você sabe que eu gosto dessa comida, né, mãe? E tava um dia agitado, a gente veio de uma semana de igreja, agitada, correria, escola... E parece que aquele momento a gente para, sabe? As coisas entram no seu lugar. Então, assim, a mesa é muito importante, esse princípio da mesa. Eu já tive pessoas que a gente aconselhou e falou, mas não tenho mesa em casa. Eu falei assim, olha só. Não tem mesa? Não tem mesa, minha sala é pequena, só dá pro sofá. Eu falei assim, só sabe aquela mesa de bar? Você consegue comprar ela parcelada? Isso. Aí a pessoa, eu acho que sim. Vamos pesquisar. São 4 pessoas, então vamos comprar uma mesa de bar. Vamos comprar uma bonitinha, ou a gente pinta, botar dignidade na mesa. Isso aí. Aí eu lembro que a pessoa fez isso. Ai, você não sabe, eu botei uma mesa, aí tira foto, às vezes posta. Que lindo. Gente, são atitudes simples, mas o que eu tenho nesses dias me esforçado, de verdade, não para pregar, se eu não viver, é para semear, fazer o que tem peso de eternidade. Amém, é isso mesmo. Às vezes a gente se esforça com tanta coisa no trabalho, na igreja, sei lá, nas relações, não tem peso de eternidade nenhuma, vai passar. Mas Deus tem falado, Priscila, isso tem peso de eternidade? Parece simples para alguns, ou até desprezível, mas faz. Amém. Tem peso de eternidade. Então, isso assim, pega mesmo. isso, coisas que têm peso de eternidade, que são simples para você, mas faça. Porque você está semeando, quem vai colher não são vocês, não somos nós. São as próximas são gerações. São os nossos filhos. Pastora, uma vez eu ouvi você contando 3 testemunhos lindos sobre cura, né? E eu vejo assim que quando Deus ele nos cura, né? Eu creio que você também, né? Deus derramou uma unção de cura sobre a sua vida, né? Tipo aquela mulher que toca e que cura os enfermos. Eu tenho certeza que você tem essa unção. Mas eu queria que você compartilhasse um daqueles testemunhos quando você era criança, que Deus te curou assim milagrosamente. Eu comentei com as mulheres um dia desses. E é engraçado que os anos passam, a gente se esquece de algumas coisas que são tão pontuais. Eu creio que situações que Deus permite a gente passar são lugares que Deus nos dá autoridade. Se a gente é aprovado, Deus nos dá autoridade naquele lugar. E a gente não pode perder isso, sabe? Foi muito bom você falar isso, que isso reacende em mim, sabe? Eu lembro que no dia que eu comentei isso com as mulheres, isso reacendeu dentro de mim. Eu passei por alguns episódios da minha infância, não foram tão terríveis, não que tenha que ter sido, como alguns testemunhos profundos que a gente sabe de algumas pessoas que viveram, mas eu me lembro que foram coisas pontuais e eu acho que, assim, eu vejo que não é sem significado. Quando eu nasci, minha mãe que me conta isso, há anos atrás, né? Poucos anos atrás, ela fala que quando eu tive uma intolerância à lactose, naquela época não tinha recurso, não se falava, não tinha recurso, e eu chegava ao nível de evacuar sangue. Então você imagina as fraldas como eram naquela época. Uau. A minha mãe era muito jovem, minha mãe tinha 19 anos, veio do interior, então você imagina. E aí eu lembro que minha mãe falou pro meu pai, falou assim, essa menina vai ser curada. Amém. E aí os médicos, aquela correria toda, nada. Minha mãe falou assim, era sangue vivo, era uma intolerância tão forte que você não ficava com outros sintomas, era um sintoma pior, principal era o sangue. E meu pai foi para uma conferência no Sul, e quando ele chega na conferência, deixou uma menina de 19 anos com uma criança e com meu irmão de 1 ano. Meu Deus!
não sei quem é mais louco. E aí ele falou assim pra minha mãe, mas eu vou voltar e ela vai estar curada. Meu pai era muito ousado. E ele falou que ele entrou lá, os pastores orando, uma conferência grande no sul, e ela fala que em um determinado momento Deus falou para ele, a sua filha foi curada. E aí, naquela época não tinha questão de telefone, mas ele conseguiu o telefone da vizinha, alguma coisa. E ligou. A história é mais ou menos essa, né? Minha mãe sabe os detalhes melhor. E ela fala que ela tá curada. Minha mãe falou assim, ô Jorge, minha mãe gritando, eu não sei o que aconteceu, mas essa menina tá curada. E passaram-se os dias, o episódio não voltou. Esse foi quando eu nasci. É que o mundo espiritual não tem barreira, né? Não. Pode estar lá no sul, você aqui no Rio de Janeiro, liberou lá. Acabou, Exatamente. Geograficamente não existem esses impedimentos, né? Exatamente. E aí, minha mãe falou que os anos se passaram, eu não lembro exatamente quantos anos, eu tive uma alergia nas pernas, e a gente, menina, né, eu tinha muita vergonha, então eu usava só calça por causa da alergia, porque eu não queria que ninguém visse os machucados, e era uma alergia que os médicos também não entendiam. E eles falaram assim, isso é do sangue dela. Não é alimentar, não é isso, não é aquilo. Minha mãe me dando aqueles banhos e chorando. E eu lembro que um dia, a minha mãe chorando, eu lembro da cena numa bacia, dentro da bacia. Eu já devia ter meus 6 anos, porque eu me lembro bem. E eu falei assim, mãe, não chora não. Aí a mãe falou assim, mas por que, minha filha? Ela estava chorando, tentando discreta, né? Porque o Deus já me curou. Amém. Aí a mãe, amém, Criança de filha, fé. amém, 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 amém. No outro dia, a mãe fala que ela acordou gritando e chorando ao mesmo tempo e rindo. Que todos aqueles machucados de anos, que eram terríveis os machucados, sabe? Sei. Ela falou que estava tudo com a casca caindo. Meu Deus. Seco, como se tivesse seco, sei lá, por dias. Sei. E nunca mais. Nunca mais eu fé queria da tomar um antibiótico. criança. Olha, a fé da criança, né? Eu falei assim, não, mãe, não chora não, porque o Deus já me curou. Passou, sei lá quantos anos, né? Mas foi muito perto os episódios. Eu tive um caroço na virilha. E era um caroço que não era um tumor, não era nada. Era um caroço. Com os recursos da época, minha mãe cheguei a quase entrar no centro cirúrgico. No dia só que Deus tinha dado uma palavra pro meu pai, ela vai ser curada. Amém. Só que minha mãe fez o que tinha que fazer. Fez os exames, como é que se fala? Risco cirúrgico, tudo. E entrei, ela falou que quando eu entro no centro cirúrgico, eu era pequena, que ela falou, perto de 5 também. Ela falou que nesse momento, o médico olhou pra mim já prontinha pra entrar. Essa criança tá resfriada, ela não pode entrar. Aí a mãe, não. Volta, criança. Frustrada, minha mãe, não, eu preparei. E ela falou, doutor, mas é só uma corrida. Não posso operar bebê. Meu pai falou assim, eu falei, Deus vai curar. Adriane, no outro dia não tinha mais caroço. Uau! Não, mas era um caroço, sabe o caroço de manga? Eu me lembro, porque eu me lembro da sensação dele apertando o músculo. Uau! Então, pra mim, mocinha ali, né, aquela idadezinha, era muito incômodo. Então, assim, pra botar qualquer calça, machucava mesmo. Sim. E as crianças zoavam. As crianças implicavam. Mas elas com percebiam? Isso. Percebiam. De tão grande, que era um caroço de manga. Caramba. E eu nem sei como explicar isso. Minha mãe falou que no outro dia, naquela noite, de uma noite para outra, ela falou, Jorge, corre aqui. Não tem caroço! Oh, aleluia! Adriane, isso eu me lembro bem também. Que eu me lembro da dor dele, sabe? Ele sempre machucando desse lado esquerdo. Eu lembro do lado. Ficou uma memória ali, sabe? E o último, que é muita loucura... O último que é muita loucura. É muita cura, né, gente? É muita loucura. Abençoada. Criança também, né? Ô, criança. Criança abençoada. Eu com meu irmão, depois desses episódios todos, a gente tava brincando de tesourinha sem ponta. Brincando, eu lembro meio desse. que aos olhos da minha mãe meio que me olhando. Passou um cachorrinho no portão, meu irmão correu, eu corri junto. Quando a gente correu, um degrau, eu tropecei no degrau, a tesoura entrou. Aí ela ficou com aquelas 2 abinhas da tesoura. Meu Deus. E, e o meu irmão, entrou homem, aqui né? na tua boca? Entrou, não sei nem como, só sei que ficou eu acho que ela entrou assim, isso, ficou com as 2 aqui. Eu até tenho levemente aqui, muito leve. E meu irmão ficou paralisado. Ele tinha essa idade aí, mais ou menos 6 anos, ele ficou... Eu lembro da cena do meu irmão me olhando, e eu assim, ai, chama minha mãe.
Depois, sei lá, de uns 15 segundos... Ele entendeu. Eternos. Ele foi lá e gritou à minha mãe, com toda a calma. Não. Uma tesoura. Tirou e me correu comigo pro hospital. E a gente correu pro hospital. Quando, na verdade, minha mãe, a gente foi de... Fusquinha do vizinho. Com o fusquinha do vizinho pro hospital, minha mãe com pano. Ok, acidente doméstico. Os médicos deram ponto, acidente doméstico normal. Voltamos para casa. Eu acho que foi no dia seguinte, minha mãe foi fazer, refazer os curativos externos, dentro, os pontos. Aí a mãe, quando ela foi fazer os curativos, Adriane, isso que eu falei que é muita loucura, tá, gente? Só Deus. Não tinha cicatriz, por dentro não tinha mais nada. Tava grudado, nem ponto, nem nada. Aí a mãe arrancou o de fora. O que que é? Aí eu lembro dos vizinhos correndo, gritando, porque quem tinha visto o escândalo no dia anterior, eles entraram correndo. E aí eu fiquei sendo vista pelos vizinhos. Foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural que aconteceu. E eu lembro que eu fiquei marcada por isso. A menina, problema, que é curada. Os vizinhos tudo iam ver também, igual Lázaro. Ia ver o pai, ia ver a menina. Exatamente. Mas eu vejo que é algo pontual, porque assim, a gente se esquece, os anos se passam, a correria vem, a gente coloca outras coisas, e a gente se esquece que naquele lugar que a gente passou, sendo curada, passando por curas ou episódios milagrosos, é um lugar que Deus nos dá autoridade. Exatamente. Sabe? Eu creio que nesses dias Deus vai despertar jovens e mulheres nos dons que Ele colocou dentro de nós, sabe? Para curar. Jesus ainda cura. Amém, Jesus ainda cura. Pastora Priscila, eu quero muito te agradecer esse tempo, esse momento. Já. Mas calma aí, que isso não acabou. Eu tenho uma lembrança aqui para você. Adoro. Ai, obrigada. Pode abrir. Obrigada. Eu quero que você veja dentro. É uma lembrancinha do Café com Elas. Obrigada, e dos nossos parceiros. Eu quero aproveitar também para agradecer os nossos parceiros, o pastor Marcos, o seu filho do Guia-me. Quero agradecer o pessoal da InChurch, o Pedro, o Igor. Quero agradecer a Bela Papelaria também. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Gostou? Adorei. Eu tô na vibe do caderninho, eu tô. Saí do celular. Que linda. Obrigada. Muito bom. Então eu vou pedir para você liberar uma palavra para as pessoas que estão do outro lado, para que elas possam guardar no coração. Amém. Eu vou falar de algo que eu tenho me esforçado para viver, que é pedir ajuda. A gente sabe muito fazer e às vezes a gente se esconde e não pede ajuda. Em Marcos capítulo 9, que é um versículo que a maioria das pessoas conhece, isso me veio no coração agora, Adriane, que quando aquele pai, aquele menino que estava lunático, né, a Bíblia chama ele de lunático, e se jogava no fogo, se jogava na água, e o pai por anos não sabia o que fazer, e ele chega diante de Jesus. Imagina, gente, eu não consigo nem de pensar como foi a história de vida dessa família, né? Tendo um filho. Quando fala de filho, machuca a gente, né? E em determinado momento ele chegou diante de Jesus. Os discípulos, por algum motivo, não conseguiram fazer. Quando Jesus fala assim para ele. E ele conta a história para Jesus. E aí ele fala assim, desde quando? Desde a infância. E ele fala assim para Jesus, se tu podes. E Jesus fala assim, se eu posso. Tudo é possível, o que crer? Nesse momento, esse texto é muito profundo, não dá para entrar, mas assim, o que me pega quando ele fala assim, ajuda-me na minha incredulidade. Amém. E a Bíblia fala que naquela mesma hora, Jesus para, aquele menino é curado. Amém. Pela atitude do pai de falar, a vida inteira ali, não sei que idade tinha aquele menino, mas quando o pai fala, ajuda-me. Então eu quero liberar essa palavra, que é uma oração que eu tenho feito esses dias. Senhor, me ajuda aonde eu não consigo. Mesmo que eu saiba, mas o que eu sei já me trouxe até aqui. Não vai me levar mais adiante. Eu preciso de algo além. Amém. Que é o que eu falei, o que tem peso de eternidade. Quais são as verdades eternas que você falou para mim e que elas ficaram perdidas ao longo do caminho? O que eu preciso restaurar? Me ajuda, Jesus. Então esse é o meu conselho, que você possa chegar diante de aquela canção que muitos nos tocou, né, diante de ti, quando ela fala, ajuda-me, Senhor. Amém. Que nós possamos ter humildade para falar, Senhor, me ajuda. Amém. Me ajuda como mãe, me ajuda como esposa, me ajuda como pastora, como profissional, me ajuda. E eu tenho certeza que é nesse lugar que nós vamos encontrar a mulher eterna que Deus nos criou para ser. Amém. Amém. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, foi um prazer ter Amém. você. Pode voltar quando Amém, quiser. por favor. Depois a gente vai fazer você e o pastor Rodrigo. Amém? Por favor, vou ficar esperando o convite. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, nos assistindo. Vejo vocês no próximo podcast. E também quero pedir para vocês seguirem, né, as nossas redes sociais, os nossos parceiros, que a gente vai deixar o link aí para vocês. E até a próxima, que Deus abençoe. Tchau. Tchau.